Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí ao canal Baiano Investidor. E para quem não sabe, meu nome é Diógenes Vitor e eu venho compartilhando aqui no canal tudo que eu venho aprendendo sobre investimentos. E quero ajudar as pessoas, de certa forma, a melhorarem de vida. E hoje eu quero trazer um tema bem legal, eh, o método Bazin de investir. Ele foi um jornalista e investidor da bolsa, teve muito sucesso com esse método. E deixar claro, aqui não é uma recomendação de investimento, de compra ou de venda de ações, mas só para explicar mesmo o método que ele inventou. Ele publicou esse livro, o nome é Faça Ações com ou Faça Ações. Faça Fortuna com Ações antes que seja tarde. É um livro bem legal, gostei bastante de ler. Inclusive, vou deixar o link para quem quiser comprar na descrição desse vídeo. Então, dá uma olhadinha aí na descrição que vai ter a indicação, o link para comprar. E vamos lá. O Bazin, ele inventou esse método basicamente a partir das suas experiências com a bolsa. Ele começou como muitos começaram, né? Começou especulando, começou fazendo day trade e ele acabou se ferrando muito por conta disso. Então ele, na sua inexperiência, ele comprava e vendia ações e acabava que existiam algumas bolhas, né? Tipo, é o efeito manada que se diz. Então, quando todo mundo está comprando, está subindo muito, e todo mundo começa a comprar, sobe muito, e muitos que entram ali no final da bolha acabam tomando muito prejuízo. As pessoas compram com preço muito alto a ação e logo em seguida as pessoas veem que realmente não tem fundamento, o valor está tão alto e acaba que o valor da ação volta para o que deveria ser. Então, ele teve essa experiência e a partir disso ele começou a investir em ações pagadoras de dividendo, boas pagadoras de dividendo. Então, vamos começar a, a nossa explicação ao método base de investimento. Como eu falei, né, introdução, eu já falei, ele foi um jornalista e investidor. Ele escrevia bons relatórios e recomendações para o jornal onde ele trabalhava, a partir das experiências que ele teve, né? O primeiro passo do método é investir em ações que tenham um preço justo, né? Que você tenha pelo menos uma margem ali de segurança. Comprar ações baratas. E como é que ele chegava ao preço ali para saber se uma ação está barata ou não? Basicamente, ele multiplicava o dividendo da ação que ela pagou por 16,66 67, na verdade. E chegava ali a um valor. Então, ele não deixava muito claro se ele olhava só o último ano, se ele olhava os 3 últimos anos, os cinco últimos anos. Mas o importante aqui é a gente entender que você pode usar um desses 3 parâmetros, né? Os últimos 12 meses, os últimos 3 ou 5 anos. Eu recomendo que você sempre olhe o maior tempo possível, porque uma empresa ela pode ter no último ano ter tido um bom dividendo, uns bons dividendos, paga uns bons dividendos, mas pode ter sido algum imóvel que ela tinha, ela vendeu e aí ela acabou remunerando os acionistas por conta disso. Mas a gente tem que ter o cuidado de ver se ela teve o lucro recorrente ali. Então, sempre bom olhar ao longo de alguns anos esses dividendos. Eu vou até falar um pouco mais para frente sobre isso. Então, para achar ali o preço teto, né, de uma ação, ele multiplicava o valor do dividendo por 16,67. Então você acha aí
o preço teto da ação, certo? Segundo passo, né? Olhar o dividend yield. O que é o dividend yield? Os dividendos, né? A porcentagem em relação do que do valor da ação. Então, ele olhava sempre se a empresa pagou pelo menos 6%. Então, como é que ele chegou naquele preço teto também, né? Vou explicar isso. Ele pega os 6%, né? Ele divide 6 por 100, vai chegar aproximadamente aquele valor de 16,67. Então, aí ele multiplica pelo o valor real que ela pagou. Então, se uma empresa, por exemplo, pagou 6 reais de dividendo. Se você fizer essa multiplicação aí, vamos fazer aqui rapidinho, minha calculadora aqui. 6 vezes 16,77 é igual a 100 reais. Então, aproximadamente 100 reais. Então, essa empresa, ela tem que, o preço teto dela máximo vai ser 100 reais. Vamos. O método também recomenda a recorrência dos dividendos. Como eu falei, a gente tem que analisar se a empresa ela pagou somente no último ano ou se ela vem pagando esse valor de dividendo ao longo dos anos. Então, você vai olhar o histórico do dividendo. Onde é que eu olho? Você pode olhar no Status Invest, por exemplo. Também vou deixar aqui um link aqui do Status Invest para quem quiser fazer essa análise das ações. Eles têm um módulo, eles têm 2 módulos pagos, são bons, eu utilizo e gosto bastante. Então, quem quiser adquirir também pode adquirir, é baratinho, mas faz uma super diferença aí nas análises. Você também vai olhar a política de pagamento de dividendos da empresa. Então, tem empresa que paga 25%, tem empresa que paga 50%, e isso está na política da empresa. Então, se você entrar lá nos relatórios da empresa, no site da empresa, por exemplo, ela tem uma aba só para falar com os investidores. Então, toda empresa que tem capital aberto na bolsa, ela tem no seu site uma aba de comunicação direta com seus investidores. Você pode olhar lá, vai ter os últimos balanços, vai ter a política da empresa, e lá você vai conseguir encontrar também a política de pagamento de dividendos. E tem empresa que não paga dividendos, que ela fica com o lucro para poder reinvestir na empresa. Então, empresas geralmente de varejo, empresas startups, por exemplo, elas precisam desse dinheiro para poder reinvestir. E também geralmente são empresas que estão alavancadas, empresas que estão com uma dívida um pouco maior, e é sempre bom dar uma olhadinha nisso também. Examinar o payout. O que é o payout? É quanto do lucro que ela está pagando. Empresas que pagam acima de 100% do seu lucro, é bom você ficar esperto. Assim. Geralmente, empresas do ramo financeiro elas conseguem fazer isso por um tempo. Bancos, eles conseguem pagar durante um tempo, porque eles não têm que, principalmente os bancões, né? Eles não têm que reinvestir tanto assim. Então, eles conseguem ter um payout alto. Mas empresas que não são do ramo financeiro, principalmente, é bom a gente estar olhando o valor que elas pagaram, né? Então, se ela pagou 110% durante 2, 3 anos, é bom a gente ficar de olho porque é insustentável, ela está pagando mais do que ela está lucrando. Então, é sempre bom ficar de olho nisso e pesquisar o motivo dela estar fazendo isso. Pode ser que ela está se desfazendo, pode ser que ela está até mesmo entrando em alguma espécie de colapso, ou os diretores, CEOs, estão querendo receber mais também. Então, é sempre bom olhar o motivo de payouts muito elevados, porque eles podem não, eles geralmente são insustentáveis. Vamos para o próximo. Endividamento baixo. O Bazin, ele não deixa claro no livro qual o que ele quer dizer com endividamento baixo. Então,
a gente sempre vai olhar para ver quanto a empresa está devendo. Eu geralmente eu olho o endividamento pelo dividido pelo EBITDA. Então, se tiver acima de 3, já liga um sinal de alerta. Se não for uma empresa, o método ele é focado em dividendos. Então, empresas com endividamento alto, elas não têm a características de pagar dividendos, porque elas estão focadas em crescer e pagar suas dívidas, né? E começar a dar lucro com o passar do tempo. Então, empresas que pagam dividendos, elas têm que ter essa característica de endividamento baixo. Então, é sempre bom olhar isso. Para bancos, por exemplo, bancos não tem EBITDA, né? Então, é sempre bom você olhar o nível de Basileia e de mobilização do banco. Você consegue encontrar isso em alguns sites. Se não estiver enganado, é o Banco Data, é Data Banco, enfim. Vou deixar o link também na descrição. Vocês dão uma olhada nos bancos que tem o nível de Basileia abaixo do que é preciso, né? Então, ou que estiver ali no laranjinha, então é sempre bom ter um cuidado quanto a investir em bancos e, enfim, empresas do ramo financeiro que tenha o nível de Basileia muito baixo. Vamos lá, notícias ruins, né? Adote uma visão contrária das massas. O que ele quer dizer com isso, né? Muitas vezes, até comentei no início, as empresas não, as pessoas elas seguem a manada. Então, agora a Selic está baixa, então agora eu vou investir na bolsa. Não necessariamente é por isso que você tem que investir na bolsa. Você tem que investir na bolsa com consistência, com disciplina. Então, você vai ter que investir todos os meses, né? O recomendado é aportar todos os meses e, e não seguir a massa, porque a massa sempre vai causar a bolha. Então, a Selic abaixou, agora eu vou investir na bolsa. Então, você começa a investir na bolsa e cria a bolha, então as ações começam a ficar muito caras e você compra muito cara e acaba que quando a bolha estourar, as ações vai cair bastante, o preço das ações vai cair bastante, você vai ficar frustrado com isso e vai acabar vendendo e perdendo patrimônio. E o método, ele não é focado em patrimônio, apesar de todo mundo concordar que ter um patrimônio elevado é muito bom. E também o patrimônio, se você não tiver um patrimônio alto e pagar os 6%, apesar de ser bom, você vai ainda assim vai receber pouco. Então, esse negócio de que patrimônio é só ego, eu discordo um pouco porque você recebe a porcentagem que você tem de patrimônio, né? Então, não faz muito sentido. Outra questão também, ver se a queda é uma oportunidade ou um risco. Então, porque o mercado ele tem ciclos, né? Então, conforme ele cai, né? Por exemplo, na pandemia, quem já investia teve ótimas oportunidades. Quando tudo ficou fechado, a bolsa desceu lá os seus 60 mil pontos. Muita gente vendeu a preço de banana em ótimas empresas pagadoras de dividendos, a preços baixíssimos e muita gente comprou, porque se tem quem está vendendo, tem quem está comprando também. Então, é sempre bom ficar atento às oportunidades e aos riscos também. Então, a empresa caiu, mas por quê, né? Aí entra até no próximo ponto. Foi uma notícia relacionada à corrupção, algum desastre, alguma mudança de lei. Então, a gente ficar atento a isso, porque se foi uma corrupção, por exemplo, o caso lá atrás, da Petrobras, da Americanas agora recentemente, não faz sentido você comprar uma empresa que se envolveu em corrupção há pouco tempo e que a gestão é a mesma, não mudou nada, ou, por exemplo, não recentemente, mas alguns anos atrás, a Vale, por exemplo, teve um desastre. Será que eu quero estar envolvido com essa empresa? Enfim, são coisas para se pensar antes de investir, porque você pode
acabar desvalorizando o seu patrimônio. Então, sempre bom ter cuidado com essas notícias e avaliar se é um risco ou se é uma oportunidade. Certo? E chegamos aqui à conclusão. Então, primeiro passo que você vai fazer: identificar as empresas com potencial. Então, você vai fazer uma pesquisa no Status Invest ou qualquer outro site de análise de empresas que tenham o seu, óbvio, né, que tem um capital aberto na bolsa. E você vai ver aquelas que pagam os bons dividendos, e aí você vai analisar todos os critérios que fazem sentido. Aí, na hora de identificar as empresas, aí você pode também procurar empresas que tenham a ver com o seu perfil, porque muitas vezes as pessoas começam a investir e aí investem em qualquer empresa e acabam descobrindo que a empresa não tem bem o perfil dela. Então, por exemplo, muita gente não quer, e lembrando, não é recomendação nem de compra nem de venda, mas tem pessoas que não querem ter seus nomes vinculados, ou enfim, não quer fazer parte de uma empresa igual, por exemplo, a Vale, teve as tragédias que tiveram nos acidentes, e a pessoa não quer ter seu nome envolvido. Então, faz sentido. Às vezes a pessoa ama educação, quer investir em empresa de educação. Então, você vai identificando as empresas e de acordo com os critérios. Então, você vai ver se o preço está justo, se ela está pagando dividendo ok, os 6% pelo menos, se ela paga, os dividendos são recorrentes, se o endividamento é baixo e se existe alguma notícia que pode estragar seus investimentos, né? Se ela está envolvida em corrupção, se teve algum acidente, enfim, se as leis mudaram e isso pode comprometer o lucro da empresa. E outra coisa muito importante é ter uma carteira diversificada. Então, você não é recomendado, né? Não é que você não pode, na verdade, você pode qualquer coisa. Mas não é recomendado que você invista só em uma empresa ou só em um setor. Então, aí eu vou até mudar um pouco de base para base, né? Ele fala do BEST, né? Bancos, seguradoras, na verdade, bancos, eletricidade, elétricas, né? Empresas e fornecedoras de energia, seguradoras, saneamento e telecom. Então você pode ter digamos assim, esse mapa, né, de diversificação. São empresas, geralmente são setores perenes, né, ou seja, que vão durar bastante tempo. Então, tendem a não desvalorizar e, na verdade, eles tendem a reajustar de acordo com a inflação ou até mais, né? Então, são setores que têm bons lucros e são setores que duram bastante. Então, você diversificar nesse portfólio, você pode até ter outras empresas também, pagadoras de dividendos, desde que obedeçam a esse critério. O Basin ele não especifica quais os setores, mas eu gosto bastante desses setores que o Barsi recomenda. E no mais é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando novamente, não é recomendação nem de compra nem de venda de ações. É mais para informação mesmo, passando aí conhecimento que eu adquiri, tanto lendo esse livro quanto aplicando esse método também. Não aplico ele 100% porque eu gosto de olhar outros fatores na empresa, não só os dividendos, mas eu acredito que é um método muito bom para quem está começando e vocês podem melhorar ele ao longo do tempo. Então, conforme vocês vão aprendendo, assim como eu também fui aprendendo, vocês vão melhorando esse método, certo? Espero que vocês tenham gostado, curtam aí o vídeo e compartilhem aí com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, beleza? Muito obrigado e até o próximo.